Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim, comigo está tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. Falaremos sobre ortografia. Na aula anterior falamos de conceitos básicos da ortografia, o emprego do X, do CH. Na aula de hoje continuaremos com este assunto, aprofundando-o. Sabe a palavra geral, genipapo, jequitibá? Como se escreve? Com G, com J? Dúvida, hein? Quer aprender? Fica comigo que vai dar tudo certo. Olha só, a Luciana Gimenez, ela falou no Twitter dessa maneira, olha, magro e feliz, cada um de um jeito, não gosto de dobras, né? Tem vários errinhos aí, probleminhas de digitação, na verdade, mas o que fala bem alto, gritante para nós, é o emprego da palavra jeito. Olha só, vou apontar para vocês aqui, olha, jeito com G. Que confusão, hein? Olha só, por que isso? Pessoal, a letra G e a letra J, em algumas palavras, elas vão dar essa confusão. E a regra de ortografia vem minimizar esse problema. Isso ocorre porque a letra G, ela tem um fonema G, G, e o J, fonema G. Por exemplo, gaiato, fonema G, gato. Certo? Fonema G. Não tem problema, mas em algumas palavras a letra G também tem um som da letra J, o som G. Questão do jeito empregado pela Luciana Gimenez. Percebe? Então, quando você tem diante do E e do I, a J e o G, eles serão som G, jeito, genipapo. Gentalha, gente, percebe? E aí é que causa a confusão. Apenas diante da letra E, I. Aqui vou dar algumas dicas para vocês minimizarem esses problemas, tá bom? Vamos lá. Bem, a gente vai empregar a letra G em substantivos terminados em agem, igem, ugem. Veja, terminação de substantivo. Você tem malandragem, garagem, percebe? Imagem. Então, esse sonzinho, agem, igem, ugem, fuligem, vestigem, rabugem, lanugem, essa palavra pouquinho usada, lanugem, são aqueles pelinhos fininhos de pré-adolescentes, né? Depois viram a barba, o bigode, tá? É lanugem. Quais são as exceções para essa regra, tá? Da aplicação do G? Pagem e lambugem. Essas duas palavras são exceções. A terminação, ó, agem, percebe? E ugem, mas com J e não com G, como é a indicação. Agem, igem, ugem. Só um detalhe. Lambugem, se você ficou curioso qual o sentido dessa palavra, na verdade, ela é uma vantagem que você dá para alguém em um jogo, para o seu adversário. Sabe aquele teu colega que é ruim de futebol e que não se sente motivado de jogar com você e você diz, cara, eu te dou 5 gols de diferença. A gente inicia o jogo já com 5 gols. Isso é lambugem, essa vantagem que você dá para o seu adversário. Vamos a uma corrida aqui de 30 metros, te dou 5 metros de distância, fica na minha frente. Isso chama-se lambugem, tudo bem? Só para matar a curiosidade de vocês. Então, essas duas são exceções às regras da utilização da letra G em agem, igem e ugem. Bom, também nós temos, até fácil de memorizar, nas palavras terminadas ágil, égio, ígio, ógio, úgio. Vai aplicar a letra G. Perceba, há uma acentuação nessas terminações. Tá? Então, todas as palavras serão acentuadas. Por isso eu tenho presságio, contágio, colégio, olha o égio aqui, tá? Litígio, fastígio, relógio, refúgio. Então, essas terminações, elas serão aplicadas com a letra G e não com J. Aqui trago só um resumo para vocês. As terminações ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Então, sufrágio, sortilégios, litígio, relógio, refúgio, tudo é aplicado, é escrito com a letra G. Bom, também quando tiver terminação agem, igem e ugem, né? Exceções lá do págio e lambugem. E o égio também, o caso de bege, olha, a palavra bege poderia ser com J, não é? Poderia, o som é o mesmo, bege, tá bem? Mas é com G.
Bom, eu queria que vocês agora observassem um pequeno vídeo que vai passar agora para vocês. O que tem na Bíblia com a letra G? A letra G. Então, como vocês veem, é algo bastante inusitado, né? Um personagem bíblico com a letra G, Jesus, justamente para aquele probleminha lá que nós falamos no início, aquela confusão, né? Diante do E e do I, o som G pode ser tanto aplicado letra G quanto letra J, mas existem regras para fazer essa divisão, essa separação, certo? Jejum com J, gente com G e Jesus com J, não é? Houve uma pressão, na verdade ali tem uma pessoa atrás, né? Então em quem ela tocar tem que responder imediatamente. Então havia uma pressão, vamos dar um desconto aí para essa pessoa, né? Ela errou, digamos assim, por essa pressão emocional que ela sofreu naquele instante. Mas vamos ver as regrinhas, pessoal, que nos ajudam a diferenciar, ou melhor, aplicar a letra J em determinadas palavras. Bem, vocês vão aplicar a letra J, eu vou apontar aqui para vocês, olha, em formas verbais da qual o verbo primitivo termina em jar ou em gear. Caso de enferrujar, se eu vou escrever a palavra enferrugem, é com J, porque enferrujar, terminação da forma verbal, jar, com J. Enferrugem, com J. Viajar, viajei, com J, porque o verbo é viajar, terminação jar. Viagem, professor, viagem com J. Sim, esse viagem aqui, na verdade, é um verbo, é diferente do substantivo, que é com G, ok? Bom, verbo gojear, gojeiam. Eu estou na dúvida, gojeiam é com J ou é com G? Vem do verbo gojear, percebe? O verbo terminou em gear, portanto, eu aplico a letra, olha só, apontando para vocês, letra J. Lisonjeiam, vem de lisonjear, terminação do verbo gear, portanto, também letra J. E aqui eu mostro para vocês algumas dúvidas que geram, né? O viagem, substantivo com G, sim, essa palavra existe, e viagem com J, um verbo, então fica, a viagem ao litoral, viagem substantivo aqui, certo? Olha só o determinante, o artigo. A, viagem para o litoral, viagem para Macapá, né? Viagem para Piripiri, Terra Boa. Também tem ferrugem, substantivo com G, da mesma forma que viagem com G é substantivo, ferrugem com G também é substantivo. E enferrugem do verbo enferrujar, percebe? Terminação jar, portanto, aplicação da letra J. A ferrugem destruiu o portão, ok? Olha o determinante A. Não deixe que os portões se enferrujem, tudo bem? Com J. Também você vai aplicar a letra J, pessoal, em palavras de origem tupi, africana, árabe, exótica. Pessoal, por exemplo, olha, Jequitibá, sabe? Giló, pajé, giral, são palavras assim, querendo ou não, você tem uma ideia de ser africano, né? Ou de ser indígena. Então não tenha dúvida, vai ser com a letra J. E eu coloquei aqui, ó, palavra exótica, palavra bem diferente, ó, jereba. Gente do céu, que palavra é essa? Jereba. O que é isso, professor? Jereba, pessoal, nada mais é do que um pangaré, um animal de difícil montaria, enfraquecido, fraco, jereba. Se bem que em Pernambuco havia um vereador, um candidato a vereador, chamado Jereba. Olha que coisa, né? Então, olha, jiboia, tudo bem? Então, essas palavras exóticas que você percebe que tem a origem indígena, africana, não tenha dúvida, não é G, é J. Eu mostro para vocês esse anúncio aqui de um supermercado, de uma feira ar livre, alguma coisa assim. Gente, eu sei que muitas pessoas têm dúvida como se escreve berinjela, se é com G ou é com J. Mas, gente do céu, onde essa pessoa arrumou essa palavra? Brejela, brejela. A gente já viu anteriormente aqui, ó, que berinjela se escreve com J e não com G, mas o tal do brejela aqui foi demais, né? Você vê o legume aqui embaixo e você identifica, tá falando berinjela.
Bem, um resumão aqui, então em verbos terminados em jar, seus derivados, suas formas verbais, todos vão manter, certo? Enferrujei, ó, vem de enferrujar com J, ok? Bom, e aplicação da letra S ou letra Z? Em alguns momentos você tem esse som, né? O som do Z, ele é muito forte e o S também vai assumir essas formas. Então temos algumas dicas importantes para que vocês escrevam bem direitinho. Primeiro, vamos tratar com a letra S. Então você vai aplicar o S no sufixo. Lembra que na aulas anteriores aí nós falamos sobre a estrutura das palavras. Falamos que as palavras têm radical, né? Tem desinências e tem sufixos. Então, os sufixos são partículas que são agregadas, são colocadas no final do radical, certo? Então, esse esa, tá? Porque um S entre duas vogais tem som de Z. O isa, tudo bem? Esse sufixo aqui, ó. Então, quando indicarem nacionalidade, origem, título, profissão, beleza, aplica S. Olha só, chinês, chinesa, burguês, burguesa, poetisa. Detalhe, a palavra profetiza. Olha, profetiza, terminação isa, sufixo, olha, tá vendo? Isa, ok? Vai ser com S. No entanto, também existe a palavra profetiza com Z. Ah, professor, não entendi. É uma outra palavra. Profetiza com S é aquela mulher que faz uma profecia. Profetiza com Z, ela deriva do verbo profetizar, que é com a letra Z. Por isso, profetiza tem as duas palavras, mas significam coisas diferentes. Bom, também eu vou aplicar a letra S, gente, no sufixo oso, osa e ense, na formação de adjetivos. Olha só. Delicioso, certo? Gelatinosa, gelatinoso, palmeirense, tá? Os palmeirenses aí, né? Tá? Fluminense, tá? Então, formação de adjetivos. Eu uso o ense, tá? Ense, olha só, apontando para vocês. O osa, o ouso, tudo bem? Outra regra importante é que após ditongo você vai aplicar a letra S. Você não pode errar. Professor, o que é ditongo? Gente, só para lembrar para vocês, o ditongo é o encontro vocálico numa mesma sílaba. Olha a palavra país. Eu tenho país. Há uma separação da letra A da letra I. Esses dois vocábulos, esses dois elementos vocálicos, eles se separam. Diferente de paz. Olha, paz é dito da mesma pronúncia, ou seja, está na mesma sílaba. Aqui eu tenho um ditongo, certo? Paz. Olha a palavra doido, doi, dó. Percebe? Doi está na mesma sílaba. Dó na segunda sílaba. Agora, quando eu falo doído, eu separo. Então, quando está na mesma sílaba, é ditongo. Então, após ditongo, se o som é de Z, não é a letra Z, na verdade, vai ser a letra S. Olha só, coisa, náusea, pouso, maisena, não é com Z, pessoal. Neuza. Ah, professor, tem Neuza que se escreve com Z. Sim, é nome pessoal, tá? Você coloca do jeito que você quiser, bota 2 Es, você coloca 2 N, aí a pessoa faz uma confusão, né? Mas, pela regra vigente em português, Neuza, por ser após um ditongo, é com a letra S. Bem, também você aplica S após os verbos por e querer. Os derivados dele, por exemplo, repusesse, olha só, repusesse, puser, quisermos, eu quis participar do jogo, eu quis assistir a esta aula. Ah, professor, então quis não é com Z? Não e sim, porque depende. O quis derivado do verbo querer é com S. Eu não escrevo eu quis participar da aula com Z de forma alguma, mas existe a palavra quis, que é com Z. O que é isso? É um jogo de questionário que avalia a capacidade, os conhecimentos de determinado aluno, determinada pessoa sobre algum assunto. Você já fez quis com Z, né? Em biologia, em matemática, né? Vários joguinhos assim, tá bom?
Então as duas palavras existem, mas não confundam. Quando você for aplicar verbo é com S, nunca com Z. Olha só, tem uma tribo, pessoal, chamada Toriaçu, é uma tribo brasileira. Ainda hoje ela usa sinal de fumaça. Sabe para quê? Ela comunica para as tribos vizinhas, no final de cada mês, uma cerimônia com o pajé, os novos nascidos, quantas crianças nasceram naquela tribo. Porque eles dão indicação de que eles continuam fortes, eles continuam crescendo, conquistando, né? Então essa tribo brasileira, ela continua com esse sinal de fumaça. E aqui é uma brincadeira, né? O rapaz diz assim, né? O índio diz assim, olha, opa, prezado não é com S, né? Obviamente, prezado é com a letra Z. Bom, e quando é que eu uso a letra Z? Pessoal, tem algumas regrinhas básicas. Vejam só, eu aplico no sufixo -es e -esa na formação de substantivo abstrato. Gente, substantivo abstrato é aquele tipo de substantivo que necessita de um outro elemento para vir à existência. Ah, professor, bruxa não existe. É substantivo abstrato? De forma alguma, certo? De forma alguma. Beleza, sim, é um substantivo abstrato. Por quê? Você não tem a imagem da beleza. Como é que é o rosto da beleza? De uma bruxa, você tem uma imagem mental. É um substantivo, não é abstrato bruxa. Embora a sua imagem mental de bruxa seja diferente da minha, de outras pessoas, mas você tem uma imagem mental. Já a beleza não, você enxerga uma pessoa bela, um homem belo, uma mulher bela. Ou seja, é um substantivo abstrato, ele necessita de um outro ser para existir, tá? Tem uma existência, tá bom? Então você tem isso, olha, rígido, rigidez, substantivo abstrato. Rico, riqueza. Estúpido, estupidez, certo? Então aplicação sempre com Z. Estupidez, substantivo abstrato. Pequeno, é um adjetivo, vou formar um substantivo abstrato, pequenez, certo? Bom, outras palavras que são grafadas com a letra Z são derivadas de primitivas com Z. Cruzada nunca vai ser com S, porque vem de cruz, e cruz é com Z. Deslizante nunca será com S, porque vem de deslize, que é com Z. Tudo bem? No sufixo -izar, ao formar verbos, aplica-se -zer. E isação ao formar substantivo. Olha só o exemplo. Civil é um adjetivo. Eu vou transformar num verbo, civilizar. Olha só o izar aqui, olha, tá vendo? Izar, civilizar. Civilização, esse isação estou formando um substantivo. A civilização brasileira, percebe? Transformei no substantivo. Então é isação com Z. Hospital, substantivo, transformar num verbo, hospitalizar, izar com Z. Hospitalização, substantivo. Colono, colonizar, o verbo colonização, substantivo. O adjetivo real, realizar, o verbo realizar. Realização, substantivo. A realização das provas do Enem foram perfeitas. Tá? Realização, substantivo. Então, com letra Z. A exceção, tem algumas, mas olha só, analisar parece civilizar, né? Terminação, esse izar aqui, mas por que não é com Z? Gente, porque a base, o radical desta palavra, ela é até a letra S. Diferente, por exemplo, de qual radical de civilizar? Civil, pessoal, porque izar é o sufixo, olha, é a parte que se agrega, que se junta ao radical. Hospitalizar, qual é o radical? Até hospital. O izar é o sufixo, percebe? Então, analisar, qual é o radical? Até a letra S. Tudo bem? O S faz parte do radical, está na palavra primitiva, por isso é que não é com Z, e sim com S. E trago um pequeno resumo, né? Você tem a aplicação de S, sufixo diminutivo, com ínion, por exemplo. Se a palavra tiver origem, tiver S, é lógico que você vai manter o S. Casa, mais o ínion, casinha. Mesa, mais o ínion, mesinha. Certo? Não tendo o S, você aplica o Z. Pão, pãozinho. Percebe? João, Joãozinho. Tudo bem? Já até falei isso aqui. Enfim, formação de verbo,
Izar, verbo terminado em izar porque são derivados de palavras com S. Análise, analisar, é o que falei ainda há pouco. Pesquisa, né? Pesquisar. Diferentemente de utilizar, porque você tem a palavra útil mais o sufixo izar, formou um verbo. Ágil, base, radical, mais izar, formou outro verbo, agilizar. Bem, vou passar esse slide e apresentar para vocês sugestão de leitura. Poemas entre Gerações, é organizado pelo Luiz Carvalho e Cláudio Arline, acadêmicos aqui de Parnaíba. É um livro que reúne vários poetas aqui de Parnaíba, da região local, próxima aqui de Parnaíba. Então você vai gostar bastante, você pode adquirir. Eu acredito que nas bancas aqui na Praça da Graça você vai encontrar esse livro, Poemas entre Gerações. Poesias para todo gosto, várias temáticas, você vai gostar bastante. Pessoal, se Deus quiser, até a nossa próxima aula, continuando esse assunto sobre ortografia. Olá pessoal, na aula de hoje nós iniciaremos o estudo da área das figuras planas. Podemos iniciar esse assunto com a área de uma região retangular ou área de um retângulo. Aqui nós temos um exemplo onde diz o seguinte: no jardim de sua casa, João quer fazer um gramado retangular de 6 metros por 4 metros. A pergunta é a seguinte: quantas placas quadradas de grama com lados de 1 metro ele vai usar? Portanto, o João quer colocar aqui no jardim dele placas retangulares, né? Placas de grama retangulares, para deixar aqui o jardim todo coberto com grama. Veja que o desenho do gramado, né? Ele seria assim: 6 placas, né, por 4 placas. Essa seria a região do jardim. Então, 6 placas, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por isso aqui 6 placas, e aqui a largura, né? 1, 2, 3, 4, são 4 placas. E como você observa, cabem 24 placas de grama. 24 por quê? Porque quando a gente multiplica 4 vezes 6, dá um total de 24 placas. Em um retângulo, chamamos um dos lados de comprimento ou base, né? Aqui poderíamos chamar de comprimento, desse ponto até esse, ou base. O outro, ele é chamado de largura ou altura. Aqui, ó, comprimento ou base, e o outro de largura ou altura. E aqui, completando a informação, nós temos o desenho de um retângulo, o B representa a base, o H representa a altura. Tá certo? Ó, B é o comprimento ou a medida da base, H é a largura ou a medida da altura. E temos a área do retângulo, que corresponde à base vezes a altura. Então, representando isso aqui como o jardim que o João estava fazendo, a base, que é a mesma coisa que o comprimento, representava aqui, ó, 6 placas, assim, e a altura, que representava lá a largura, cabiam 4 placas. Portanto, 6 placas vezes 4 placas dá um total de 24 placas. E agora, pessoal, nós vamos ver aqui uma outra situação também na prática, para que a gente entenda melhor esse assunto. Observe aqui na primeira situação. A figura representa um terreno e as suas medidas estão expressas em metros. Qual é a área desse terreno? Ou seja, qual é a área desse terreno, ó, que tem esse formato, ok? Então, como a gente observa, esse terreno ele tem um formato meio irregular, tá certo? Então, para facilitar a resolução desse problema, a gente deve, né, separar essa figura em duas, tá certo? A gente pode traçar aqui uma linha para formarmos esse retângulo aqui e esse, ou então traçar uma linha aqui para pegarmos esse retângulo aqui e esse de baixo. A gente tem duas opções. Eu acho que a mais fácil seria traçar uma linha bem aqui, ó, descendo desse cantinho até aqui, e ficaríamos com esse retângulo e esse outro. E é o que nós vamos fazer agora.
Aqui você já observa que a figura foi dividida em duas. Nós temos agora o retângulo 1 e aqui o retângulo 2. Já sabemos que para calcular a área desse retângulo basta multiplicar a base vezes a altura. Portanto, ó, a área da figura 1 será encontrada quando multiplicarmos a base pela altura. Sabemos quanto vale a base? Sim, ó, a base é daqui até aqui, é 40, porque lá em cima mostra, ó, se é 40 lá, aqui também é 40. Então a base é 40. Então eu coloco aqui, ó, área do retângulo 1 vai ser igual a 40 vezes a altura. A altura, ó, lá daqui para cá, a mesma coisa daqui, ó, que é igual a 60. Então 40 vezes 60. Portanto, a área do retângulo 1 vai ser, ó, a área do retângulo 1 será igual a, aqui eu multiplico 4 vezes 6 dá 24, e aí a gente acrescenta esses dois zeros. Então dá 2.400 metros quadrados. Por que metros quadrados? Porque aqui ele afirmou, ó, já avisou, que as medidas eram expressas em metros. Agora vamos calcular a área do retângulo 2. Bem aqui embaixo nós vamos colocar, ó, a área do retângulo 2, que é igual a base vezes a altura. Então a área do retângulo 2 vai ser, a área do retângulo 2 será igual a base é desse ponto aqui até aqui. Lá em cima diz que é 60, portanto aqui também será 60. Então vai ser 60 vezes a altura, e aqui ele diz, ó, daqui para cá, 30 metros. Então 60 vezes 30. A área do retângulo 2 será igual, olha só como é fácil, ó, 6 vezes 3, 18. Esses dois zeros a gente repete. Fica, portanto, 1.800 metros quadrados. Aqui nós já temos a resposta do retângulo 1, aqui do retângulo 2. Como na questão quer saber a área total, nós vamos somar 2.400 com 1.800. Então aqui a gente coloca, ó, área total vai ser igual a 2.400 mais 1.800. Dessa forma, ó, a área total vai ser a soma das duas medidas, 2.400 com 1.800 vai dar 4.200 metros quadrados. E aqui, pessoal, nós vamos para a área de uma região quadrada, ou área de um quadrado. Veja, sendo L, aqui está o L, ó, a medida do lado de um quadrado, temos que, aqui está, ó, a área do quadrado vai ser igual a L ao quadrado, ou seja, para encontrarmos a área de qualquer quadrado, basta multiplicar um lado pelo outro, por isso fica L ao quadrado, porque é L vezes L. Aqui nós temos um exemplo bem semelhante à do jardim, né, mostrada lá no exemplo anterior, que diz o seguinte: a figura representa um terreno e as medidas estão expressas em centímetros. Qual é a área desse terreno? Ou seja, ó, a área desse terreno aqui. Aqui está muito fácil de entender, porque ele já foi todo tracejado de tal forma que cada quadradinho desse aqui mede 1 centímetro por 1 centímetro, tá certo? Então ele é um quadrado e dentro dele estão vários quadrados. Essa quantidade de quadrados que estão aqui dentro representa a área desse terreno. Dessa forma, como tem 5 quadrados aqui nesse lado e 5 quadrados no outro lado, 5 vezes 5 dá um total de 25 centímetros quadrados. E aqui está, ó, calculando ficaria assim, ó, a área do quadrado é igual a L ao quadrado, ou seja, L vezes L. A área do quadrado vai ser igual a, se um lado aqui, ó, mede 5 e o outro lado, né, que é a base, ou então lá a parte de cima mede 5 também, então colocando aqui, ó, a área do quadrado será igual a 5 vezes 5, 25. Como a medida está expressa em centímetros, aqui ficará 25 centímetros quadrados.
E agora, pessoal, nós vamos para a área de uma região triangular, ou área de um triângulo. E como observamos aqui nessas três figuras, a área do triângulo tem tudo a ver com a área do retângulo. O triângulo ele é formado por esses outros dois triângulos aqui amarelos, e como observamos, a área desse triângulo é justamente a metade do retângulo. Aqui da mesma forma, ó, o triângulo que está aqui dentro desse retângulo, ó, essa parte verde aqui representa essa parte azul, e essa parte aqui verde, pequena, né, representa essa outra parte azul. Dessa forma, ó, esse retângulo aqui, se a gente excluir esse triângulo e esse outro, nós temos a área desse outro triângulo verde. Nós vamos já ver na prática. E nessa figura está a representação mais fácil de ser entendida, porque a área do retângulo foi dividida em duas partes iguais, né? Traçamos aqui uma diagonal e esse triângulo aqui é exatamente igual a esse outro. Dessa forma, a área desse triângulo vai ser igual à área do retângulo dividido por 2. Então, a gente nota que em qualquer uma dessas figuras, a área do triângulo, né, do triângulo ABC, ó, ABC, triângulo ABC, triângulo ABC, né, ela é igual à metade da área do retângulo. Em todas elas, a área desses triângulos representam a metade da área do retângulo. Dessa forma, a área do triângulo fica assim: base vezes altura dividido por 2. E agora nós vamos ver isso na prática. Observe aqui nessa situação. Calcule a área dos triângulos abaixo, né, onde nós temos o triângulo aqui com a altura medindo 20 metros e a base medindo 15 metros. Veja como é muito fácil. Ó. A área de um triângulo, a regra vai ser ó, a base vezes a altura e tem que dividir por 2. Essa é a regra. Quem é a base? A base está aqui, ó. 15 é a base, 20 é a altura. Então nós vamos substituir esses valores aqui na regrinha e fazermos aqui o cálculo. Vamos fazer aqui o cálculo. Ó. A área do triângulo vai ser a base, que é 15, multiplicado pela altura, que é 20. Aí a gente tem que dividir por 2. Continuando aqui, ó, a área do triângulo vai ser igual a... Vamos lá. Ó, 15 vezes 2 dá 30. Esse zero aqui a gente coloca embaixo, do lado, né? E divide por 2. Então, a área do triângulo vai ser 300 dividido por 2 dá 150. Como a medida está em metros, então 150 metros quadrados. 150 metros quadrados. Nessa outra situação, a regra é a mesma. Olha só, a área do triângulo é a base vezes a altura e divide por 2. A área do triângulo vai ser igual a base, que a gente já sabe aqui que é 18. Então multiplica 18 vezes a altura, que é 10, e tem que dividir por 2. A área do triângulo vai ser igual a 18 vezes 1 dá 18. Aí a gente coloca aqui o zero. Então fica 180 dividido por 2. Área do triângulo, 180 dividido por 2 dá 90. Medida, se for em metros, fica metros quadrados. Se fosse centímetros, ficaria centímetros quadrados. E aqui nós temos a área de uma região limitada por um paralelogramo, ou área do paralelogramo. Então, a figura a seguir, essa aqui, ó, ela representa o paralelogramo ABCD. Aqui nós temos do ponto A até o B a medida da base, do ponto D até o ponto H nós temos a altura. E aqui está a regra que permite calcular a área desse paralelogramo, ou de qualquer paralelogramo. Então a regra diz assim: área igual a base vezes a altura, assim como lá na regrinha da área do retângulo. Então basta multiplicarmos a base pela altura que a gente encontra a área de qualquer paralelogramo. Lembrando que B é a medida da base e H é a medida da altura. Então, ó, B de base, H de altura. Aqui nós temos uma atividade que permite calcular a área do paralelogramo. Observe. Uma folha de papelão tem a forma e as dimensões indicadas na figura. Qual é a área dessa folha?
Então, ó, ela tem o formato de um paralelogramo e diz que a base mede 60 centímetros e a altura 43 centímetros. E como já dissemos, ó, a área, basta multiplicar a base pela altura. A área do paralelogramo vai ser a base mede 60 centímetros, que nós vamos multiplicar pela altura, que mede 43 centímetros. Então, a área do paralelogramo vai ser igual a 2.580 centímetros quadrados. E agora nós estamos vendo a área de uma região limitada por um losango, certo? Ou área do losango. Então aqui está a figura que representa um losango. Essa medida do ponto M até o ponto T é chamado de diagonal maior. A medida do ponto Q até o ponto N é chamado de diagonal menor. Ou seja, nós temos duas diagonais, a diagonal maior e a diagonal menor. E essas medidas das diagonais são as que permitem o cálculo de sua área. Aqui está, ó, a área do losango é dada por diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Aqui nessa questão diz assim: quantos centímetros quadrados de vidro seriam gastos para fazer um vitral colorido na forma de um losango, e cujas medidas estão indicadas na figura. Então, o vitral, né, seria a representação de um losango. O vitral é aquela janela toda colorida, feita de vidro, que quando o sol reflete nesses vidros, fica uma imagem muito bonita. E como podemos observar, aqui nós temos as medidas das duas diagonais. Veja que 110 centímetros é a medida que corresponde desse ponto até esse. Portanto, aqui seria a medida da diagonal maior. Aqui nós temos a medida de 35 centímetros, que corresponde desse ponto até esse. Dessa forma, essa diagonal menor vale 35 centímetros. Então, vamos fazer aqui o cálculo. Então, ó, a área de um losango é dado pela regrinha que faz o produto das diagonais. Ó, diagonal maior vezes a diagonal menor e divide por 2. Então, a área de um losango vai ser dada por a diagonal maior, aqui está, ó, 110 centímetros, então fica 110 vezes 35. Depois nós vamos ter que dividir esse resultado por 2. Então, a área do losango vai ser 110 vezes 35 vai dar 3.850. E vamos dividir por 2. Do losango será igual a 3.850 dividido por 2 vai dar 1.925. Aqui está em centímetros, então centímetros quadrados. E agora, pessoal, para finalizar, nós vamos para a área de uma região limitada por um trapézio ou área do trapézio. Então aqui, ó, no trapézio EFGH. Então, trapézio EFGH. Aqui está o formato do trapézio. Então, do ponto H até o ponto G, ele é chamado de base menor. Por isso tem um Bzinho aqui. Do ponto E até o ponto F, ele é chamado de base maior. Por isso o B maiúsculo. Do ponto G até, se descermos aqui uma linha formando 90 graus aqui, formando uma perpendicular, nós teremos a altura desse trapézio. Essa altura é representada pela letra H. Aqui está, ó, essa medida daqui para cá representa a altura. Essas medidas elas farão parte da regrinha que permite calcular a área do trapézio. Portanto, para calcularmos a área de qualquer trapézio, basta a gente somar a base maior mais a base menor, multiplicar pela altura e depois de feito isso aqui, a gente divide por 2, tá certo? Veja isso na prática. Aqui nós temos essa situação onde diz assim, ó, as medidas do trapézio a seguir são dadas em centímetros. Determine a área desse trapézio. Então nós temos aqui um trapézio onde a base maior mede 11,5 centímetros, a base menor mede 5,5 centímetros e a altura, que é desse ponto daqui para cá, ó, que está representada aqui, vale 6 centímetros.
Então, a área do trapézio ela é dada por essa regrinha, ó. A área do trapézio é igual a, aqui dentro do parêntese, a base maior mais a base menor vezes a altura, né? Essa altura pode ficar aqui na frente ou atrás do parêntese. Depois tem que dividir por 2. Essa é a regrinha que permite calcular a área do trapézio. Nessa situação, o cálculo ficará mais ou menos assim. Então, vamos lá. A área do trapézio vai ser igual a altura vale 6. Então, vamos colocar aqui o 6. Dentro do parêntese, a base maior, que é 11,5, mais a base menor, 5,5. Vamos fechar aqui o parêntese e vamos dividir por 2. A área do trapézio vai ser igual a 6 vezes 11,5 mais 5,5 vai dar 17. Depois divide por 2. E aqui a área do trapézio vai ser igual a 6 vezes 17 dá 102. E vamos dividir por 2. E para finalizar, ó, a área do trapézio, ó, 102 dividido por 2 dá 51 centímetros quadrados. E é isso, pessoal. E assim a gente finaliza essa aula. Um forte abraço a todos e até a próxima. Aqui, eu e minha coleguinha, para convidar vocês para um dia muito especial. É o Dia da Criança. Estamos preparando um dia especial para vocês. Vai ter muitas brincadeiras e muita animação para alegrar a nossa criança. É,